Vamos agora pra Koukyoku no Karasu. Esse barco eu pulei fora. Eu só lembro que tem a garota que ela é uma... Eu não sei se é o termo certo, é concubina? Não. Com sorte. Consorte, quase. Começava com. Do Império alguma coisa. O imperador. Só do Imperador mesmo? É. Bem, ajuda aí na Provavelmente sinopse, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. A Não Consorte tem- Corvo é basicamente um tipo de xamã que ela consegue conversar e guiar os mortos que estão presos pelo castelo, pela cidade, com alguma angústia dentro de si. Então ela vai resolver esse problema e ela tem alguma ligação com o imperador dessa porra toda. Meio que isso, a gente vai acompanhar casos episódicos que não são exatamente episódicos, porque puta que pariu, eu já quero começar. Quem é o imbecil que escreveu essa série? Cara, tem episódios tipo, que o pacing não faz o menor sentido. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei, beleza, eles vão quebrar essa história em duas partes, porque eles querem construir bastante coisa. Ok. Aí você pega, sei lá, episódio 4. A história termina na metade. E a outra metade é uma outra coisa nada a ver, que você pensa, vai guiar uma história principal. Não, termina, tipo, 5 minutos depois do quinto episódio e segue pra uma outra coisa. Aí essa outra coisa termina aos 17 minutos do anime, eles jogam a opening aos 17 minutos do anime e de repente termina com um cliffhanger que não faz nada. Cara, é bizarro como a série tem uma estrutura de narrativa muito confusa dentro de um anime. E não precisava ser. Tem clímax que rolam no começo, nada acontece feijoada no final, ou de repente alguma coisa acontece no meio e nada o resto do episódio, ou no meio, no início e no final acontece tudo e no meio não acontece nada. Não faz sentido a escolha de dinâmica deste anime. É um pace todo cagado, cara. Ah, faz sentido sim. Eu vi aqui o Satomi Oshima, que fez a Eu ia composição de falar. série. A última vez que ele trabalhou em anime foi em 2006. Eu não sei o que E é. é um anime tipo B. É um anime X ali que existiu na face da Terra. Se eu não me engano, o Satomi Oshima ele trabalha mais em live action. Só que Provavelmente. independente, eu não sinto isso nem como ritmo de live action. Isso me parece realmente que ele pegou capítulos da novel e terminou seja no meio do capítulo, seja no final do capítulo, e não se preocupou em como isso soaria no anime, porque, cara, no anime é péssimo. Eu posso dizer, pior do que a produção, eu acho o ritmo desse anime um castigo. Às vezes eu não consigo assistir o episódio, porque seja o conceito interessante que for, ou a ideia episódica de tentar passar uma história meio estilo fábula, com uma lição moral no final, é um ritmo tenebroso. Dificulta até a própria compreensão da história que ele tá querendo construir ao longo dos episódios, né? Porque querendo ou não, ele te coloca nesse mundo de fantasia inspirado na China antiga, e ele vai construindo uma série de conceitos e lendas ali em volta da consorte Corvo, dos casos em que ela vai atuando, até a gente descobrir mais ou menos a questão ali para ter o clímax final. Só que como o pacing desse negócio, como a construção, como você mesmo falou, o clímax às vezes está completamente jogado no começo do episódio, o resto se arrasta, ou tem um meio se arrastando, o episódio inteiro se arrastando, você acaba perdendo informação, você acaba não conseguindo prestar atenção, a informação que é importante acaba sendo passada de forma desinteressante, para depois você juntar e fazer essa história uma coisa só, o negócio é complicado. Tanto é que, cara, eu acho o final desse anime uma coisa que simplesmente não Não acaba, entendi. né? Não acaba. Tipo, Você ou tá- melhor, ele acaba Ele de uma maneira completamente sem peso. porque você tem. Beleza, agora a gente sabe que é a consorte Corvo. O problema ainda tá ali. A maldição ainda tá ali. Os problemas Ou ainda estão não, eu ali. não sei. Não, é verdade, a gente não sabe, né? Porque é final feliz, mas a gente não sabe, mas É. simplesmente acabou. Por isso que eu falei, eu não sei se esse anime acabou.
Na teoria, sim. Acredito eu que ele adaptou tudo das novas, ou pelo menos metade, não tenho certeza. Mas aí é que tá também, cara. Eu senti em todos os âmbitos que esse anime era sabotado de alguma forma. Porque eu lembro que até assisti o primeiro episódio com o Thunder, eu falei, cara, o pior de tudo, os diálogos não são ruins, a ideia de personagem não é ruim, só que a apresentação desse anime é um castigo. Quando a gente viu até a tech demo dele no evento do Aniplex, a gente olhou e falou, mas caralho, isso não tá finalizado, tá muito feio, bicho. E eu conheço a Steph, boa parte, porque é uma Steph muito envolvida com Gintama. E principalmente a diretora, ela é boa. Só que, por um lado, você tem um tempo de produção extremamente apertado, que o anime literalmente começou a ser pré-produzido esse ano. Nossa senhora. Mas Rafa, Bot The Rock começou também a ter produção de 8 meses. Sim, só que tem uma diferença. Tem gente que consegue trabalhar muito bem na pressão, né? O diretor de Bot The Rock, inclusive, conseguiu trabalhar tudo em 8 meses, mais ou menos. Só que ele passou mal. Tá internado agora. Mês que tá internado. Tá internado agora. Essa Steph precisa de tempo. Tanto que tem cenas que, principalmente quando eles vão contar a história dos fantasmas ou elementos, que eles criam uma montagem diferente, eles conseguem passar uma ideia interessante dentro da direção ou usando a estética. Só que tem episódio que não tá finalizado. Tem o episódio que chamaram a Steph Porca da Porca. O episódio 2 desse anime tem uma cena que o cara que dirigiu devia ser preso. Porque o que ele faz ali pra um ponto impactante de flashback é ilegal em 30 países, mano. É horroroso. E, tipo, tudo isso ainda é combinado com esse ritmo todo cagado que a gente comentou. Personagens que devem ser muito mais descritos em questão de narração do que de fato a ação dentro da novel, de onde ele se passa. E você olha, cara, esse tipo de narrativa precisa de um diretor bom, precisa de um roteirista bom, os dois. Porque se você não consegue concatenar esses dois elementos, a história fica cagada. A gente tem um exemplo, por exemplo, de uma série que não tem roteirista, que é Sao, que todo a teórica profundidade que teria de texto já vai pro caralho porque não tem roteirista. E aqui, sinceramente, eu preferia que não tivesse roteirista, porque se é pra copiar e colar capítulo e não se preocupar com ritmo e adaptação de anime, da mídia diferente onde você se encontra, é a mesma coisa que não ter. Tem uma outra coisa, cara. O compositor de série, ele trabalhou muito em coisa pra TV. Em drama, programa de TV, coisa do tipo. Pô, se é pra fazer essa transmídia, ou pelo menos ele trabalhar numa mídia nova, seria legal ele trazer carga de conhecimento, né? Boas práticas de uma outra mídia pra fazer Karasu parecer um anime um pouco mais diferenciado dentro da narrativa, do desenvolvimento parecendo mais um dorama ou algo do tipo. E a última coisa que eu senti no comecinho que eu assisti era isso, pelo que vocês estão falando, é pior do que isso. Não é necessariamente que pior, mas os picos negativos de Karasu são muito mais gritantes que os pontos positivos. E eu fico muito triste, porque como eu falei, tem episódios onde a historinha que eles estão contando, a fábula que eles estão contando é bem interessante. Ou traz uma temática pesada, ou tem diálogos muito bons, só que tá muito afundado no meio de um monte de sabotagem. Cara, novamente, a produção é toda inconstante, o ritmo da narrativa é péssimo, a montagem do roteiro em si é muito confusa, como o Maurício falou e eu assino embaixo, eu sinceramente não sei se esse anime terminou ou não, que terminou como se fosse um episódio qualquer, e ainda terminou do mesmo jeito que outro de, pô, o clímax tá no meio do episódio, o resto do episódio é feijoada. E eu não sinto o avanço necessário ou o peso necessário pra muita cena. E é triste, porque é um anime que teria potencial, sabe? De ser um anime de mistério, de drama, com uma roupagem diferente. Mas não é isso que eles fazem. Eles fazem, sei lá, a Aniplex queria cumprir a cota de animes que eles teriam esse ano.
E qual que é a adaptação que a gente pode fazer? Essa aqui, vai pra onde? Bandai Namco. Joga uma staff qualquer aí pra auxiliar, porque inclusive não é staff completa de Gintama, é só a diretora e mais alguns animadores. Aí o resto é foda-se. Tem um maluco da Geo Media aqui, que esse maluco... Acho que é por isso que a Geo Media melhorou, porque esse cara deve ter sido demitido de lá. Esse cara é muito ruim. Que bom, que bom. Não, desculpa. Eu vou segurar o spoiler, mas imagina numa cena que a criança está indo encontrar a mãe, que na real é a cabeça da mãe exposta na rua. Tem N takes que você pode fazer essa cena. O filho da puta escolhe take aberto o bico e vai embora. É um criminoso legalizado. Banam esse cara de fazer qualquer outra coisa, que essa é a cena mais fácil de você fazer. Qualquer outro take seria melhor que esse. Ai, caramba. Nossa, cara, é uma vergonha. É uma vergonha. Enquanto o anime que estão suplicando por remake, tem o take vindo de dentro do saco, né? Não, enquanto isso, os animes que suplicam com remake, a gente tá aplaudindo direção cinematográfica ou inventividade, sendo completamente fora da curva que a gente tem em temporada. A gente tem esse aqui que o diretor quer cometer crime, né? E não é o crime envolvendo os pedocum que a gente tá acostumado. É o crime de ser tão ruim que a cena impactante é completamente vazia. Parabéns. Que resume uma parte considerável das cenas impactantes desse anime. Exatamente. Além de botar o impacto em momentos do episódio aleatórios, o impacto é vazio. Fantástico. Pois é. Aí você quer construir sua trama com base em... Tem raramente uns momentos aqui de animação e tal, inclusive, que quando tem são bons. Eu tenho quase certeza que alguns, pela pressa, devem ser tirados de algum storyboard de Gintama. Mas a maioria desses momentos desse anime é tudo morto, cara. É horrível. Infelizmente. Eu não sei qual era a expectativa do Rafa, mas eu criei alguma expectativa nesse anime pela proposta, pela estética e também por tá de saco cheio do anime de fantasia medieval. E, cara, por mais que o primeiro episódio seja tenebroso, ele te interessa, ele te dá uma história ali que, cara, pra entender o que é essa trama, esse mistério, o que é essa consorte corvo e tudo mais. O problema é que negócio não vai, assim, você quer entrar... Não é uma obra que tem tanto chamativo. Você entra nela por vontade, por querer entender. Só que a obra parece que não quer que você entenda ela, que você fique lá. Então, é um negócio complicado. Mano. É literalmente isso, Maurício. Tanto que eu também tava que nem você. Eu acho que eu até tava com mais hype, porque eu gosto bastante dessa diretora. Eu gosto principalmente desse estilo de anime, com uma estética mais China antiga. Eu acho bem bonito. E até a própria trilha sonora, acho que é o ponto mais positivo que eu posso destacar, porque ela é a coisa que mais consegue ambientar com consistência os episódios. Sim. Mas de resto, nossa, da tech demo que a gente viu, eu já fiquei broxado. O primeiro episódio eu falei, pô, tem alguma coisa, pelo menos de texto. Aí chega mais pra frente, o texto sempre é comprometido de alguma maneira idiota. Então, é um anime difícil, cara. É um anime, inclusive, muito difícil de você se interessar. Porque, como o Maurício falou, você tem que ir por você. Só que o anime, a todo momento, faz questão de você tentar perder o interesse. E é muito triste. Tipo, eu não tenho problema dele ser lento. Até porque ele vem de um livro, tem um ritmo mais compassado. Você tem a própria narrativa de mistério e drama é bem mais cadenciada. Tudo bem. Só que uma coisa é ser lento, outra coisa é ser desinteressante. E Karasu não deveria, mas ele é um anime muito desinteressante. Ser lento não é um problema. Tem narrativas que a proposta dela é ser cadenciada, é pegar o ritmo dela. Isso não é um problema. O problema é o anime, você querer entrar no anime, você querer entender o anime e o compositor de série, a direção de falar, não, aqui não. Não, tá vendo essa cena catártica pessoal da personagem? Tem que obligo parecendo gameplay de Diablo. Filha da puta, cara! Não é Diablo possível! 1! Do Diablo 1 mesmo! O Diablo 1!
Mano, não é possível, cara. Você tem que ser muito. Não, essa cena eu lembro até que o Lobo tava vendo comigo, eu comentei puto com ele. Mano, não é possível. O cara tinha tudo pra só deixar a cena ok. Ele conseguiu estragar. Meus parabéns, tá explicado. Porque você foi expulso da Diomídia. Isso sem falar dos trocentos cortes secos que você demora sempre uns 5 segundos no mínimo pra entender. Pera, ele mudou de núcleo da série, ele foi para onde? Ele mudou de núcleo. Personagem? Tem momentos onde eu juro pra você, Maurício, eu tava querendo entender, teve passagem de tempo? Porque eu não sei. Exato, ele só corta e você tem que fazer o CSI na sua cabeça pra entender onde eu tô no anime agora. Não é um anime que exercita a inferência, ele exercita a sua criatividade de interpretação através de nada de texto, né? Porque ele tem ali algumas... Através de um elemento de texto, e se você tiver sorte, a direção só tava corrida nesse dia e você consegue pegar. Agora, se for um diretor horroroso com esse que eu falei, meu amigo, boa sorte pra tentar entender o que aconteceu. Exatamente. Pelo amor de Deus. Ai, e quanto vocês dão pra Karasu? Ah, cara... Tem 2 notas. Hum. Eu posso dar um 5, porque eu tô de saco cheio de anime medieval de fantasia. Eu simplesmente não aguento mais anime medieval de fantasia. Então não veja a próxima temporada, que mais da metade dela é isso. Eu sei. Por isso que eu falei, eu não aguento mais. Eu dou ponto a mais por Karasu por ele não ser um anime de fantasia medieval. Pelo amor de Deus, para! Chega! Eu tô vendo anime por algum motivo, caralho! Mas eu acho que talvez a nota mais coerente seja 4. Eu acho que eu vou dar 5, porque... como eu falei, o texto per se, ele não é ruim. Ele inclusive realmente traz algumas temáticas ou mistérios que seriam interessantes. Mas esse anime é a definição de anime sabotado. Tudo que esse anime poderia fazer é destruído em cima de um comitê de produção porco, de escolhas de staff muito questionáveis, ideias que, sinceramente, eu não entendi pra onde foram, ideia de montagem mesmo, não falo nem necessariamente do roteiro. E reflete muito bem o pior dos casos pra mim, inclusive, com essa ideia nova da indústria de querer mais animes. Pô, é o anime ruim? Não é um anime ruim, só que, até porque anime ruim eu vejo toda temporada, eu tô calejado. Mas é um anime que tem potencial, que pode ser diferente, que tem ideias interessantes e é completamente sabotado por conta de uma produção merda. Uma produção, não só a produção, né? Staff em geral, muito incapaz de trabalhar com ele. E se for pra ter esse tipo de anime, aí eu realmente fico triste, porque já não basta, como o Maurício falou, a quantidade exuberante de isekais e anime medieval. Eu ainda tenho que aturar o anime que... Os poucos animes parecem ser diferentes virando uma porcaria porque a Steph não sabe trabalhar. Acontece. Eu sei que acontece e esse é o que eu não queria, sabe? Eu já tenho que lidar com 2 problemas. Porque se cai no anime de fantasia já virou separado. Não me dá um terceiro. Pois é. Esse aqui é um quarto agora, um problema? Eu tomei game. Eu vi Romantic Killer, eu já tô purificado. Ok, faz sentido.